Não vou fazer falsas promessas, não te ensino a ser mentor, não te ensino a ser palestrante e não te ensino a ser professor ou professora. O que eu vou te ensinar é viver das terapias integrativas, fazendo atendimentos individuais, sejam em consultórios, presenciais ou digitais, que são os atendimentos online. Eu vivo só de terapias hoje e é 100% online. Então, a Sandra, antes de tudo isso, foi criada num contexto que, aos 13 anos, quando ela estava no ensino médio, o pai dela disse que ela não podia mais estudar, que filha dele era feita para casar, não para estudar. Se eu me emocionar, vocês não liguem. Então, assim, o meu trabalho está chegando em lugares que eu sequer imaginava estar chegando. Eu vou atender uma pessoa da França quinta-feira. E aí, assim, essa pessoa chegou assim, a outra chegou através de um curso. Eu atendi de gente diferente no mês passado, 4 pessoas. Esse mês até agora eu já atendi 2 pessoas diferentes, mas já estou com conversa com mais 2 para fazer protocolo. Não é gente que está vindo para uma sessão, é gente que está vindo olhando e falando assim, a Rita vai me auxiliar com isso. A pessoa está vindo com uma coisa assim, ó, aqui tem coisa para eu trabalhar e ela pode me ajudar. Então está vindo com confiança no meu trabalho. E antes eu falava até assim, vem quando você quiser. O clássico, né? E quando você sentir. Murilo foi o diferencial na minha vida para montar os meus protocolos e os meus programas de atendimento com um pensamento diferente, olhando de verdade o cliente como um todo, o indivíduo completo, onde em cada sessão a gente pode observar a evolução dessa pessoa, o quanto de entrega a gente pode dar para ela, quanto de potencial tem as terapias holísticas e o quanto uma complementa a outra. Eu, Alice, como terapeuta integrativa, só aprendi a me dar valor, só melhorei realmente a minha autoestima enquanto terapeuta integrativa. Então vamos dizer assim, aonde eu cobrava antes uma sessão, né, que eu cobro R$155, depois que eu comecei com os protocolos, tá, eu chego a ganhar assim 4, 5, 6 vezes mais, né, do que só a sessão, tá? Porque eu tenho assim uma cliente que eu acabei fechando um protocolo com 11 sessões. Claro que eu diminuo um pouquinho o valor, né? Mas são 11 sessões que eu vou fazer com ela, tá? Então ele gira em torno, assim, vamos supor, de R$1.700 um pacote, né? Os pacotes menores que eu tenho fechado, assim, os protocolos menores que eu tenho fechado, me dá aí R$700, R$800. E saber também cobrar, isso foi diferente para mim, de valorizar o meu trabalho, validar, saber a entrega que eu faço, aquilo que o cliente recebe e ele pagar por isso com uma leveza e naturalidade. Eu só aprendi a ver valor no meu trabalho. Eu só me tornei terapeuta integrativa de fato. Muitas coisas, muitas tarefas de dona de casa para fazer, de coisas para fazer. Então, o meu trabalho ele se torna das 2 em diante. Final de semana, eu maratonei as aulas do Murilo. Eu aprendi muito e coloquei em prática. Eu tive atendimentos, nos meus 2 atendimentos, eu consegui fechar um protocolo com um casal. E hoje acabei fechando um protocolo com um outro pessoal de São Paulo. E assim, fiquei muito feliz porque funciona, né? A gente ali aprende e começa a botar em prática, funciona. É a gente botando em prática aquilo que a gente aprende, que a gente tem os resultados. Guri de Deus. Tá? Então, assim, eu não tenho nem como mensurar o quanto isso foi valioso para mim, né? O quanto esse despertar para os protocolos me trouxeram mas olha, enorme, né? Conhecimento e o faturamento, né? Esse não tem nem o que discutir. Então, como eu não estudei, eu tinha feita para casar, eu me casei, né? Aos 17 anos eu me casei, logo engravidei, tive uma filha e eu não tinha estudo nem profissão. Com uma filha no colo, eu não tinha o que fazer, não tinha profissão. Nesses 10 anos eu estudei, fiz um curso de cabeleireira, que foi a minha profissão, que me deu autonomia para poder sair desse relacionamento abusivo. E essa profissão de cabeleireira, que foi o que me manteve até o ano de 2023, que foi o que eu sustentei a minha casa, a minha filha, pois o pai dela nunca pagou pensão, porque devido a ele morar no Paraguai, então a justiça nunca teve acesso a ele, eu me virei sozinha com essa profissão. Criei minha filha, ela estudou na UFSC, dei conta dela, e depois que eu dei conta dela,
eu falei que eu iria investir em mim. E aí eu fui, né? Concorria com muitas meninas que ficavam o dia inteiro lá. E eu trabalhava no salão, saía correndo 7 horas da noite para chegar às 7h15 lá para estudar, para ir atrás do meu sonho, que era a faculdade. Estudava no domingo, corria atrás. No meio disso tudo, como eu estava, né, não tinha nenhum conhecimento, eu criei outro relacionamento abusivo. Eu me envolvi em outro relacionamento de 5 anos, que foi uma repetição de abusos. E aí foi onde realmente eu decidi, eu já estava fazendo a faculdade, que eu senti que eu ia cair de novo na depressão, porque lá no primeiro relacionamento eu caí numa depressão de 2 anos, que eu precisei tomar medicamento, fui para o fundo do poço. Aqui, nesse segundo, eu vi que eu estava com o pé lá de novo, e eu nunca esqueci quando o psiquiatra falou para mim: você agora se conhece, você vai saber quando o teu corpo está dando sinais. E quando eu vi que eu estava de novo, e a faculdade de psicologia não me trazia resposta nenhuma, eu só ia para lá para ler artigos e mais artigos e sair de lá mais doida, mas era uma profissão que eu queria, mas não resolvia nada da minha vida. Eu falei, eu preciso achar uma solução. E foi onde eu tive a primeira vez o contato com as barras de Axis. Eu, Viviane, antes era um hortelã levante dentro de um vasinho que eu tinha na minha casa, que ele nascia e morria. Ou seja, eu, Viviane, ia até certo ponto e não conseguia progredir, né? Não conseguia me posicionar, não conseguia alavancar o meu faturamento. E hoje, esse meu hortelã levante está plantado num canteiro que eu tenho na casa onde eu moro atualmente. E eu vou te mostrar como ele está. E assim sou eu, me alastrando por todos os cantos. Eu hoje já faturo mais de 4 vezes o valor dos meus atendimentos, da minha consulta. Fechando protocolos de R$3.000, R$5.000. Mas hoje eu faço com as terapias uma média de R$5.000 por mês. Graças a Deus a minha agenda está lotada. Daqui a pouco eu vou ter que indicar ou aumentar um pouco mais o meu preço. Eu já aumentei do ano passado para esse, para dar conta da demanda, assim, graças a Deus que o pessoal tá chegando. Acabei de fechar agora, 8 horas da manhã, online, o meu segundo protocolo. Tu é demais, hein, garoto? Caramba, tu é demais. Olha, 30 anos de terapeuta, eu nunca tinha feito protocolo, não. Essa semana, uma pessoa me disse que não ia poder fazer a terapia por causa do valor da consulta, não sei o quê. Lembrei de você, tentei um protocolo, deu certo. E agora, 8 horas da manhã, fechei outro. Eu fazia muito pelo meu sentir. Eu passei a olhar para a minha conduta terapêutica de uma forma muito diferente. E isso, para mim, foi uma mina de ouro, porque eu tive mais segurança com o meu trabalho, o cliente também passou a ter segurança, ele passou a não questionar o preço dos meus atendimentos, porque ele passou a ter clareza daquilo que ele precisa, que estava muito alinhado com aquilo que ele trouxe de queixa, né, sobre a sua história de vida. Então, de um cliente, por exemplo, a gente teve 6 sessões, e a partir daquilo que a gente estava trabalhando, ele quis olhar para uma outra questão, nós fizemos mais 8 sessões. Então, de um único cliente, por exemplo, né, eu tive esse aumento muito maior, que antigamente não seria, eles só achavam que realmente seria só aquela quantidade de sessões, estava tudo resolvido. E eu estou aqui, assim, ó, comemorando tanto, eu tô tão feliz. E a partir disso, eu não parei mais de estudar. Então, eu fechei a porta eu vi que ali, aquela profissão, por mais que eu amasse, não me levava, não era o que eu queria. Eu fechei a porta da psicologia e eu comecei a estudar. Aí foi barras, foi física quântica, foi apometria, veio a constelação com o Murilo. Sabe aquela criança que apanhava lá quando era criança e depois passou por um relacionamento abusivo e assim. Então, eu não tinha voz no mundo, minha voz era calada. Trabalhando no salão para me manter, porque a minha vida, né, só eu sozinha sempre. Eu trabalhava no salão e as minhas clientes que sabiam da minha história, como que eu ia para a faculdade, quando eu comecei com barras, elas começaram a fazer os atendimentos comigo. Então, eu trabalhava no salão,
fechava o salão, harmonizava o ambiente, a sala e fazia processos. Essas clientes estão comigo até hoje. E foi o início, porque elas que começaram a me indicar. Então, eu disse, gente, eu estou com conhecimento da psicologia, mas eu não estou trabalhando com barras. Depois veio a apometria, da física quântica. Depois veio a constelação. E assim eu fui agregando, e assim eu fui crescendo. Assim eu fui aumentando a minha gama e sendo quem eu sou hoje, né? E a virada de chave, depois de fazer todas as constelações, foi que eu decidi que eu não aguentava mais trabalhar no salão. Eu estava exausta, aquilo não era mais para mim, eu estava esgotada, porque era trabalhar, eu não era nem salão e nem terapeuta, então eu não conseguia dedicar aos estudos, eu queria criar conteúdo, eu não conseguia, porque eu não tinha tempo para ir para o Canva, não tinha nada, e eu já não dedicava mais para o salão, porque eu não estava mais 100% ali, o meu amor não estava ali, o meu amor estava aqui, mas eu precisava decidir, porque daqui vinha o dinheiro, e daqui ainda vinha pouca coisa. Então, a virada de chave foi que eu resolvi vender tudo, gente. Eu me atirei no desconhecido. Eu vendi meu apartamento, eu vendi o salão, eu quitei as dívidas que eu tinha, e eu reservei um dinheiro para me jogar no desconhecido por um ano, eu estudar, e eu investi nas mentorias com o Murilo, investi em cursos e fiz isso. Me joguei no desconhecido sem dúvida nenhuma, só acreditando no que eu queria para mim. Porque eu entendi que eu não queria mais ser aquela mulher que se calava, que viveu de abusos, que criou abusos, que eu queria mudar a minha vida e eu não aceitava mais isso. Que eu entendi, é você que faz, é você sozinha. Você tem parcerias, você tem pessoas que te pegam na mão, como o Murilo faz comigo, me orienta, mas sou eu quem faço. Eu que sou responsável. E aí sim a minha vida começou a mudar, aí sim a minha agenda começou a lotar. Eu me chamo Cláudia Adriana e a partir do mês de julho eu vendo minhas contas sem o mínimo de crença. Falei, ué, mas isso aqui tá diferente. E aí comecei a olhar, né, de uma forma bastante comercial o meu trabalho, não quebrando a qualidade de jeito nenhum, e sim aumentando a qualidade daquilo que eu entrego. E fiz 10K. E passei a fazer 10K. E agora tenho vontade de, a partir disso, fazer ainda mais e contribuir mais. E as pessoas estão chegando e eu conheço o meu público, me conheço melhor e sei que tudo isso que eu tenho investido e investi para ser essa profissional que sou hoje, só tem a me trazer muita força e muita gratidão e fazer mais. Acabei de atender meu último cliente da sexta-feira, vou pegar uma prainha e assim, certa de que está tudo acontecendo ali no meu negócio. Como pode melhorar, né? Como pode ser mais delicioso, mais incrível para a vida da gente. Eu desenvolvi esse conhecimento ao longo de todos os meus anos de formação, desde a graduação, mestrado, doutorado e também a especialização em práticas integrativas e complementares em saúde. Ou seja, 15 anos de formação para desenvolver uma habilidade que eu percebia que outros profissionais das terapias integrativas não tinham. O conhecimento avançado que muda a forma como você se posiciona e vende as suas terapias, atrai clientes e, consequentemente, vive muito bem das terapias integrativas. Então eu compilei tudo isso numa pós-graduação lato sensu, em terapias e saúde integrativa. E eu vou abrir as matrículas para essa nova turma da pós-graduação em terapias e saúde integrativa. O que, afinal, é essa pós-graduação? Ela é uma especialização que, ao final, você vai receber um certificado chancelado pelo Ministério da Educação e Cultura como especialista em terapias e saúde integrativa. Você vai passar a ser um profissional que olha de verdade para o ser humano como um todo e vai desenvolver todas as habilidades necessárias para isso em 8 disciplinas. A primeira disciplina é a de Fundamentos das Práticas Integrativas e Complementares
em saúde, onde você vai entender de onde vêm as terapias e a saúde integrativa. Entender o que é ser terapeuta de fato, tanto na filosofia e na história, para entender de onde viemos, quanto nas legislações que nos amparam e nos regem, para compreender e dominar sobre onde estamos, para que você possa criar as bases necessárias para dar o próximo passo na sua carreira. Depois, você vai ter a disciplina de Reiki. Nessa disciplina, você vai aprender a dominar uma prática corporal para que você possa conseguir trabalhar os traumas e adversidades das pessoas com o Reiki, a nível corporal. Você vai ter uma compreensão muito mais profunda, científica e diferenciada do Reiki. Como toda prática oriental, você terá iniciação em todos os níveis. Nível 1, nível 2, nível 3A e 3B, para que possa atuar de forma integral diante de todas as demandas dos seus clientes e ainda poder ensinar o Reiki para as pessoas. Não é uma disciplina qualquer que vai te ensinar o Reiki por ensinar. Vamos ensinar, iniciar você e praticar. Não é uma habilitação apenas teórica, é uma habilitação também prática e muito profunda. Em seguida, você terá a disciplina de protocolo sistêmico somático. Com essa disciplina, você vai compreender como conduzir protocolos terapêuticos, identificando e ressignificando as crenças limitantes, dores e traumas, trazendo transformações expressivas para a vida dos seus clientes, de forma segura, sustentável e respaldado pelos mais recentes conhecimentos da neurociência. Você vai ter contato com um protocolo pronto, já validado e que apresenta resultados expressivos nos clientes. Mesmo que o protocolo já venha pré-estruturado, você vai aprender a fazer boas anamneses, estratégias para que essas anamneses sejam muito bem conduzidas por você, perguntas estratégicas que vão fazer você chegar na raiz, no que realmente importa, para dar resultados. Você vai aprender uma técnica para reprocessamento de trauma. Essa técnica ela é baseada em estudos recentes de trauma e neurociência e com resultados muito potentes. E vai aprender a associar isso com práticas manuais, como Reiki, massoterapia e outros além da constelação familiar. Vai aprender também a fazer avaliações efetivas e entender se é necessário novos protocolos terapêuticos ou se você vai poder dar a alta para os seus clientes. Falando em constelação familiar, a próxima disciplina será a de constelação familiar. Aqui você vai conseguir identificar e solucionar as dinâmicas ocultas e os padrões silenciosos que regem os pensamentos, sentimentos e comportamentos dos seus clientes e pacientes a nível familiar. Você vai aprender a entender o campo do seu cliente, saber como conduzir a constelação familiar de um jeito fácil e prático, utilizando bonecos na mesa ou na água. A quinta disciplina é a prescrição de estilo de vida e suporte terapêutico. Você vai aprender como prescrever tratamentos para que seus clientes possam alcançar resultados mais duradouros e expressivos. E, além disso, dominar uma prática avançada nas terapias integrativas, se destacando dos demais profissionais da nossa área. Você vai entender e praticar a prescrição de estilo de vida e suporte terapêutico, como a aromaterapia e o floral de Bach. É uma disciplina que comporta 3 formações distintas, que são medicina do estilo de vida, aromaterapia e floral de Bach. No caso da medicina do estilo de vida, você vai aprender a prescrever estratégias de estilo de vida adequados para cada caso, baseado nas evidências científicas para alimentação e hidratação, sono, atividade física, rede de apoio e relações interpessoais, cessação de uso de substâncias tóxicas e gerenciamento do estresse.
vai ter acesso a um banco de prescrições prontas para você só adaptar ao seu cliente. No caso da aromaterapia, você vai conseguir prescrever blends de óleos essenciais para os diferentes casos na aromaterapia e de maneira eficaz e segura. Nada de prescrever óleo essencial via oral. Isso é altamente prejudicial e mais gera danos do que benefícios. A aromaterapia segura se baseia em dados científicos atuais que orientam o uso tópico e inalatório como os mais eficazes e seguros para a saúde humana. No caso do floral de Bach, você vai aprender como prescrever uma fórmula floral para que seu cliente encaminhe para as farmácias de manipulação sem recusas da farmácia. A sexta disciplina é a disciplina de neurociência dos traumas. Você vai compreender a partir do conhecimento da neurociência e neurociência dos traumas o que acontece no cérebro e como conduzir as terapias integrativas de forma efetiva e condizentes com cada caso, além, claro, de serem sustentáveis. Não é uma disciplina solta, abrangente de neurociência. Aliás, essa tem sido a principal queixa dos terapeutas que buscam pós-graduações genéricas de neurociência para enriquecer seu conhecimento e sua prática profissional. Aqui, não. A disciplina ela vai estar alinhada aos conhecimentos de terapias integrativas. Você não vai terminar a disciplina com mais conhecimento sem aplicabilidade. A todo momento, a disciplina estará integrando a neurociência aos conhecimentos das práticas integrativas. Estudos de casos vai ser a sua sétima disciplina. Quando você chegar nessa disciplina, você vai conseguir associar todos os conhecimentos adquiridos até então e associar a casos clínicos nas terapias integrativas. Isso porque a aplicabilidade será realizada em prontuários reais e verdadeiros, sempre preservando a identidade dos clientes que foram atendidos. Vai aprender, a partir de todos os atendimentos realizados, quais foram as condutas adotadas, os desfechos de cada caso e os resultados alcançados, as avaliações feitas e a forma como foi conduzida o tratamento do começo ao fim de cada cliente. E por fim, você ainda vai ter a disciplina de empreendedorismo em terapias e saúde integrativa. Nesta última disciplina, você vai entrar em contato com as formas de se desenvolver a mentalidade empreendedora e as múltiplas oportunidades e formas de empreendedorismo no nosso nicho de mercado, assim como construir um negócio, seja um consultório ou outros produtos dentro da nossa área, além de torná-lo viável para comércio. Todas as aulas são gravadas para que você possa acessá-las quando quiser e onde quiser, incluindo aplicativo próprio para o seu celular nos sistemas Android ou iOS. As disciplinas serão liberadas mensalmente com acesso imediato à primeira disciplina. Você também terá acesso a uma comunidade exclusiva para a sua pós-graduação. Você será guiado do início ao fim da sua formação em uma comunidade para que você possa tirar suas dúvidas, receber as orientações e materiais e ter um espaço para networking. Você também terá 2 contatos exclusivos para sanar todas as suas dúvidas. Teve qualquer dúvida no processo de formação? Basta enviar uma mensagem para esses números exclusivos que as suas dúvidas serão sanadas. Sejam elas de cunho técnico e científico ou pedagógico e administrativo. Além disso, você terá acesso aos cards de cada uma das disciplinas. Teoricamente, você tem acesso à pós-graduação por até 2 anos. Pois toda instituição de ensino no Brasil precisa iniciar e finalizar a matrícula de um aluno.
No entanto, com estes cards, se você armazená-los, você terá acesso vitalício a todo o conteúdo da pós-graduação, incluindo as leituras recomendadas. Estes cards são para facilitar o acesso aos conteúdos e materiais da pós-graduação. Além disso, caso você entre na próxima turma na segunda-feira, você vai ter acesso aos seguintes bônus. O primeiro bônus é o Ambulatório Escola de Terapias Integrativas. Você vai poder assistir a atendimentos e até mesmo atender pessoas se for da sua escolha, em um ambulatório escola, para aplicar tudo que você aprendeu na teoria em um ambiente 100% controlado, prático e real. É um ambulatório de atendimentos semanais, orientados e supervisionados por mim. São pacientes reais que têm as suas vidas transformadas com os nossos atendimentos. Esse projeto é 100% inovador e não tem nenhuma outra pós-graduação ou curso no Brasil que tenha um projeto como esse na área de terapias integrativas. A maioria dos atendimentos são realizados por mim, mas na medida que você vai avançando na sua formação, se for da sua escolha, eu vou estimular você com orientação e supervisão a fazer atendimentos no ambulatório. Não é obrigatório nem a participação e nem fazer atendimentos. Se você quiser, pode só assistir. Eu estava num momento muito difícil, muito complicado, bem lá no fundo do poço mesmo. E aí eu fui resgatada linda e bela. Hoje não estou tão bela porque eu acabei de sair do banho, estou de cabelo preso. Mas assim, foi uma mudança bem importante, entendeu? Me fez enxergar coisas que eu não estava conseguindo ver, eu não estava vendo saída para lugar nenhum, tipo, era um dia pelo outro e era assim que eu estava vivendo, entendeu? E hoje já não funciona mais assim. Hoje eu consigo falar as coisas que estão incomodando, algumas coisas que precisam mudar. Hoje eu consigo pensar em mim. Tipo, eu tenho coisas para fazer, mas eu digo assim, não, mas eu vou fazer isso assim para mim primeiro. E aí eu faço isso assim para mim primeiro, entendeu? Raramente alguma coisa minha fica para segundo plano. Raramente. Eu consigo me ver primeiro. Se eu não estiver bem, eu não consigo fazer mais nada. Foi que eu parei de... Eu tomava sertralina já há algum tempo. E eu consegui ficar sem. Eu tô sem até o momento. Nossa. Coisa que eu não conseguia ficar sem, eu já tô sem. Sim. Foram 15 dias, né, que a gente fez seguidos de reiki à distância. Isso. E aí tu zerou o uso da sertralina. Isso, zerei. Nossa, que interessante. Porque, assim, como eu usava já mais ou menos uns 2 anos ou mais, entendeu? E eu falei, não, quando comecei a sessão, eu já comecei a diminuir. Porque eu falei, não, eu tenho que estar inteira, lúcida, inteira, por igual. E aí eu consegui zerar e tô sem até o momento. Então, o que eu tirei desse protocolo todo foi realmente aprender a lidar com as adversidades. Eu acho que eu tinha um tipo de vida e, de repente, minha vida virou assim, do nada, virou de cabeça para baixo e eu não dei conta disso tudo e automaticamente eu arrumei um culpado. E esse culpado, eu fui descobrir na constelação que eu estava culpando meu pai. Por ele ter ido embora e ter largado tudo na minha mão. Tipo, o que é isso? Entendeu? Então, assim, eu fui entender todo o processo, né? Eu não dei conta, minha vida virou de cabeça para baixo, de repente eu tinha uma vida que eu estava aqui, do nada eu cismava de ir para a região dos lagos, botava tudo na mochila, pegava meu carro e ia. Eu não tinha compromisso com ninguém, além de mim mesma, né? E meus trabalhos, enfim. E a coisa mudou do nada, e eu não soube lidar com isso. E eu acho que, por não falar, eu sou aquela pessoa, agora tô diferente, né? Mas de pouco falar, de expor que aquilo não está me fazendo bem por algum momento, por algum motivo, eu só absorvia. E aí isso foi me afundando cada vez mais, foi jogando pá de cal, e eu fui descendo, entendeu? Isso, como que tem sentido? Eu me senti muito bem, assim, passei muito bem, assim, fiz várias coisas, assim, me desenvolvi bastante, surgiram várias
oportunidades, muitas coisas. Eu participei de uma imersão no final de semana que eu ganhei de inteligência emocional, então foi muito legal, assim, já curou mais umas feridas lá, né? Já acessou mais umas coisas coisas assim até que eu nunca tinha acessado, sabe? Tipo, ter mãe, sei lá, eu nunca pensei em ser mãe. E acessei isso. E aí, depois, logo em seguida, tive a oportunidade de fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, que era um lugar que eu tinha muito medo, assim, muitos bloqueios com relação ao lugar, tudo. E logo em seguida já veio, assim, tipo de supetão, vamos na quarta-feira para ir na sexta, sabe? Eu falei, vamos, só no susto. E chegou lá, eu também me superei em várias coisas, assim, eu tenho medo de altura, e aí eu fiz uma trilha, e aí eu fiz duas, né? E aí subi no Morro do Vidigal de moto, aquela loucura, sabe? Assim, então foi uma superação atrás da outra, assim, muita emoção, muita coisa. Aí depois deu até uma síndrome do ninho vazio, assim, a hora que deu uma acalmada, sabe? Mas muitas coisas, assim, muito bom. Faço uso, mas não como antes, nem na quantidade de antes, entendeu? Porque antes o uso, ele era, como que eu ia te explicar? Ele era grande quantidade e todos os dias. Sim, agora tá mais social. Entendeu? Entendi. E não tá em grande quantidade, assim, tipo... Ó, por exemplo, eu fui no churrasco domingo agora. E aí, se fosse antes, eu já tinha chegado em casa bem alcoolizada, entendeu? Ainda mais com o grupo de pessoas que eu fui. Não, fui lá, tomei uma cervejinha de leve e pronto, vim embora, tranquila, sem problema. Nossa, que maravilha ouvir isso. Mas tu nem chega a ter a vontade, assim, de consumir mais? O que tu tá sentindo, assim, que tu tá tendo esse autocontrole? Ó, por exemplo, na verdade, assim, eu tenho tido vontade, sim. Vou falar pra você, não é todo dia, mas tem dia que eu tenho. Então, assim, tipo, determinei que não é todo dia, é por um motivo bom, e não por motivos tristes. Porque quando é por motivos tristes, aí descamba, entendeu? Quando eu bebo para celebrar, para festejar, para comemorar, é diferente, é uma coisa saudável, entendeu? Quando eu bebo porque estou triste ou porque estou magoada, se torna uma coisa muito triste, entendeu? Porque daí eu quero esquecer os problemas, eu quero esquecer tudo, aí eu quero me afogar, entendeu? Hoje eu já consigo ver isso com clareza. Eu posso falar que aquilo não está bom. Eu não preciso aceitar aquilo e engolir como se fosse um quiabo que desce pela goela. Não é isso. Eu posso falar. Eu tenho direito de falar. Procurem ajuda, que a gente não está sozinho nesse planeta, né? Nesse mundo. Agradecer pela vida de cada um de vocês, por conseguir fazer essas maravilhas na vida das pessoas, porque é importante. Quando a gente precisa de ajuda e alguém resgata, só gratidão. O bônus 2 é um método essência. Você vai ter em mãos um método para trabalhar o seu posicionamento com as terapias integrativas no online e offline. Ou seja, tanto nas suas redes sociais quanto fora da internet. É um método validado, baseado em diversos conhecimentos de marketing, marketing digital e posicionamento, vendas, jornada do cliente e gestão, alinhado ao nicho das terapias integrativas. E o mais importante disso, ao cliente ideal das terapias integrativas. Somente esse método tem o preço de R$2.000 e aqui você vai levar como bônus. Só até aqui você já tem muito para avançar no seu crescimento enquanto terapeuta. A pós-graduação, junto desses 2 bônus, foi pensado para desenvolver muito mais do que competências, habilidades e atitudes de um profissional que olha para o ser humano como um todo e reprocessa as dores e traumas mais profundos de forma ética, segura e responsável.
Ela foi pensada para você desenvolver as dimensões cognitivo, emocional, ético-social, corporal, espiritual existencial e criativa intuitiva. Todas essas dimensões serão desenvolvidas ao longo de todas as disciplinas do ambulatório escola, do método e do método essência. E você vai entender um pouco mais sobre isso no próximo bônus, que é o sistema de navegação ativo. Você vai ter em mãos uma verdadeira bússola que vai te mostrar onde você está e quais os próximos passos, tanto na pós-graduação quanto no ambulatório escola e no método essência. Um guia para que você saiba o que fazer, quando fazer e como fazer para crescer e viver das terapias integrativas. Se chama ativo, pois você que vai assinalando o que fez e vai percebendo que à medida que avança, mais dimensões suas são trabalhadas e mais habilidades, competências e atitudes você desenvolve e mais próximo de viver das terapias integrativas você estará. É uma pós-graduação totalmente guiada por esse sistema. Você vai navegar de forma 100% orientada e em nenhum momento você vai se sentir perdido ou perdida. O bônus 4 é o professor plantonista. É um tutor de inteligência artificial que você vai poder tirar suas dúvidas em tempo real, sem precisar enviar e-mail, mensagem no WhatsApp ou até mesmo sair da plataforma durante as aulas para sanar as suas dúvidas. Teve dúvida, basta perguntar para o seu tutor que ele vai te responder. Ele permanece ativo 24 horas por dia. Está assistindo a aula e teve dúvida durante? Pergunte. Está atendendo alguém e teve dúvida? Pergunte também. Ele vai te responder e te orientar da melhor forma possível. E o último bônus, o bônus 5, é o plantão de dúvidas semanal, para que você possa sanar todas as suas dúvidas, tanto da pós-graduação, quanto do ambulatório escola e do método essência. Desde assuntos técnicos, teóricos, científicos e até pedagógicos da sua formação. Uma vez por semana eu vou estar disponível para te orientar e te guiar para que você alcance os seus resultados desejados. Se você pesquisar em qualquer site, vai ver que o preço médio de uma pós-graduação em terapias de saúde integrativa, que aborda o que será abordado sem esse mesmo nível de suporte e orientação, é de 7 mil a 15 mil reais. Se você pegar como exemplo cursos como Barras de Access, o Fundamento do Access, Theta Healing, Constelação Familiar, Terapia Multidimensional e entre outros, você paga 2, 3, 4, 5 mil reais e não tem nem o certificado de especialista do MEC e muito menos todo esse suporte e orientação. Além de uma formação completa para muito além de técnicas terapêuticas. Não vamos muito longe. Dentro dessa pós-graduação, temos o Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3A e 3B, além da constelação familiar, aromaterapia, floral de Bach e medicina do estilo de vida nas disciplinas. Eu fui pesquisar e eu identifiquei o seguinte: se você fosse fazer as formações de maneira isolada, veja quanto você pagaria por elas. O Reiki nível 1 está em média R$ 500, o nível 2 está em média R$ 900. O 3A em média 1.190 e o 3B em média 1.700, ou seja, em média custaria R$ 4.290 para você finalizar o Reiki completo. Aqui vai estar dentro da sua disciplina. Se você fosse fazer o curso de constelação familiar de maneira isolada, fora da pós, você pagaria em média 7 a 10 mil reais. Se fosse o de floral de Bach, você pagaria, em média, considerando todos os níveis de formação, 3 mil reais. Um curso de aromaterapia, por exemplo, você pagaria, em média, R$ 1.800 reais. E se você fosse fazer o curso de medicina do estilo de vida, o preço seria de R$ 1.600 reais. Ou seja, só de formações de fora, ou seja, formações livres, você teria
que desembolsar uma média de R$20.000. E todos eles sem certificação do MEC e sem o suporte e orientação que você vai ter na nossa pós-graduação. Você sabe como o brasileiro valoriza os certificados oficiais. Isso aumenta muito mais a sua percepção de valor diante dos seus familiares, amigos, clientes e futuros clientes, sem dúvida alguma. A minha pós-graduação tem o preço de R$ 3.997. Mas se na segunda-feira você entrar na minha próxima turma, você terá R$2.000 de desconto e ela sairá por R$ 1.997. Você vai poder parcelar em até 12 vezes de R$ 206,54 por mês. Custa R$ 6,84 por dia. A depender de onde você mora, custa 2 pizzas por mês para você se tornar especialista em terapias e saúde integrativa e poder viver profissionalmente das terapias integrativas. Você já deve imaginar que eu já investi muito mais que isso para trazer todo esse conhecimento compilado dentro dessa pós-graduação. Se eu levar em consideração os custos da minha formação, a minha graduação foi em média R$ 120.000, o mestrado R$ 70.000, o doutorado R$ 120.000, além da especialização lato sensu de R$ 6.000. Ou seja, para hoje eu ter todo esse corpo de conhecimento custou R$ 316.000 e você vai levar por R$ 1.997 ou R$ 206,54 mensais. Quero dizer que eu confio tanto na minha pós-graduação que eu vou te dar uma garantia incondicional. Não apenas de 7 dias, como é concedido por lei aqui no Brasil. Eu vou te dar de 14 dias, o dobro disso. 14 dias para você desistir, caso não te satisfaça por qualquer motivo. E você não vai precisar provar nada, apenas pedir o cancelamento e o investimento será estornado imediatamente. E agora você tem 3 possibilidades de escolha diante desse caminho que eu te apresentei. O primeiro é achar que isso é loucura, desligar e fingir que nada aconteceu. O segundo é tentar fazer isso sozinho, o que não é impossível. Eu mesmo demorei todos esses anos para chegar nesse conteúdo. E o terceiro é você entrar na pós-graduação e acelerar o seu processo. Estar junto de pessoas que desejam o mesmo que você, que te entendem e que serão guiados por profissionais que já chegaram lá. E caso essa seja a sua escolha, na segunda-feira, amanhã, às 7 horas, você vai poder se matricular na minha próxima turma de Terapias e Saúde Integrativa. Reforçando então que na segunda-feira, ou seja, amanhã, você terá a oportunidade de entrar para a próxima turma de pós-graduação em Terapias e Saúde Integrativa e lá na frente se tornar especialista em Terapias e Saúde Integrativa. E poder acessar todos os bônus e descontos que apresentei aqui. Para você que estará junto comigo, te encontro do outro lado para mudarmos a sua história, a história da nossa profissão e de tantas pessoas que vão se conectar com o seu trabalho. Para você que não vai estar comigo, te encontro também em breve. Um abraço e até mais.